Boku no Hero Academia foi criado em 2014 por Kohei Horikoshi em formato de mangá e em 2016 foi adaptado em anime pelo estúdio de animação Bones, conhecida pelos animes Mob Psycho 100, Noragami e Fullmetal Alchemist. De forma aparentemente repentina, a obra acabou se tornando muito popular, sendo simplesmente muito bem aceita pelos otakus. Por que exatamente isso aconteceu? E por que todos amam Boku no Hero Academia? Porque você e eu amamos Boku no Hero Academia. Bom, já te explico. Meu nome é Kaique, você está no canal Simbologia Geek e vamos para o vídeo. Como vocês devem saber, e eu já citei anteriormente, a obra de Horikoshi foi criada em formato de mangá em 2014 e em 2016 já foi adaptado para a versão de anime. E desde o primeiro episódio, o anime já foi muito bem aceito em todos os lugares do mundo. A série animada se mantém tão bem que na atualidade, Boku no Hero já ganhou 4 temporadas, 2 filmes e 2 jogos. A animação de gênero trouxe de volta o espírito do gênero shonen, se assemelhando em muitos aspectos com Naruto e até mesmo Dragon Ball. Boku no Hero se passa em uma terra onde as pessoas têm superpoderes e, bom, não todas as pessoas. Existem pessoas de condições raras, que não desenvolvem nenhuma individualidade ao longo de sua vida, que é o caso do nosso protagonista, Izuku Midoriya, que é um personagem muito bem desenvolvido, carismático, motivador e, principalmente, identificável. Desde criança, Midoriya cresceu admirando super-heróis e almejando ser um, igual All Might, o seu preferido e herói número 1. E aliás, existe um ranking de super-heróis que são classificados pela quantidade de casos resolvidos, pessoas salvas e o número de fãs que o herói já adquiriu durante sua vida. E All Might ocupa o primeiro lugar, obviamente. All Might nos é apresentado e visto pelos olhos das pessoas como um super-herói que nunca desiste e que esbanja poder. Só que não é mais ou menos por aí. Bom, é mais ou menos por aí, só que não é mais ou menos por aí. Assim como o Midoriya, All Might não teve nenhuma individualidade e almejava ser um herói, mas especificamente um símbolo da paz. Ele queria ser a figura poderosa e inspiradora que traria a liberdade de sorrir para as pessoas. Em algum momento ele conhece Nana Shimura, que se torna sua mestre, que futuramente se sacrificaria salvando All Might e seu outro mestre, Gran Torino. Nana Shimura possuía um grande poder, que não era originalmente dela, chamado que, metaforicamente e literalmente, é uma chama que visa a esperança que passa de geração em geração, de uma pessoa para outra, ficando cada vez mais forte e sendo confiada para o bem de todos, por um que está disposto a se sacrificar por todos. Antes dela morrer, esse poder já havia sido passado ao jovem All Might, que novamente, nos primeiros episódios de Boku no Hero, passa a chama adiante, sendo o próximo portador, o protagonista Izuku Midoriya. Então, esse é o básico da história de Boku no Hero, só frisando mesmo. E eu poderia ficar aqui por uns 20 minutos falando sobre o quão incrível é a trilha sonora e a animação do anime. Porém, eu vou falar de algo que não é muito destacado, mas que faz uma enorme diferença em uma obra. E qual é essa coisa? O desenvolvimento dos personagens. Boku no Hero Academia simplesmente capricha em uma das partes mais importantes de uma obra, que é o desenvolvimento de seus personagens. E Kishimoto preste bastante atenção nisso tudo. No mundo de Boku no Hero Academia, todos têm um sonho, todos podem ser o que quiser, todos passam por suas dificuldades e todos têm um bom tempo de tela. O anime deixa claro que todos os personagens são únicos, mesmo que os seus objetivos sejam os mesmos, que é se tornar um herói. Eles vão passar por caminhos diferentes, enfrentar suas próprias dificuldades, chorar, sorrir, cair, levantar, e cada um deles vai demonstrar o que tem em seu coração. É impressionante como cada personagem tem seus complexos e como cada um consegue ser único e diferente mesmo tendo o mesmo objetivo, que eu já disse qual é. Um dos meus personagens favoritos de longe é o Kirishima, e eu vou fazer um vídeo onde ele vai ser um dos focos principais e que é esse vídeo aqui. Saca só a thumbnail. E sim, vai demorar pra caramba pra esse vídeo sair, porque como vocês sabem, né, eu demoro muito pra postar vídeo. Mas também temos outros ótimos personagens e, como eu já disse várias vezes, cada um diferente do outro. A Uraraka, por exemplo, quer se tornar uma herói para ajudar financeiramente seus pais.
O Tenya, que se espelha em seu irmão e quer ser um grande herói como ele. O Mineta, que... sei lá, só sei que eu gosto pra caralho do Mineta. Também tem a Jiro, que segue um caminho diferente dos seus pais. O Zero, que é inspirado no Homem-Aranha, e por aí vai. E quanto ao nosso protagonista? O Deku é com certeza um dos personagens mais motivadores e cativantes dos animes atuais. Mesmo que a gente saiba que no final o sonho dele vai se tornar realidade e que tudo vai dar certo, isso não facilita o caminho que deverá ser traçado até lá. Ele batalhou muito para ser digno de herdar o One for All, e quando era criança sempre sofreu muito com bullying em palavras de: você não vai chegar lá, você não consegue, você é um inútil, você não vai chegar lá, parar de tentar, você não vai, você deixe logo disso, você não vai arrumar nada. E como ele era o Rock Lee do seu próprio universo, tudo parecia ser impossível, e ele só tinha sua dedicação e seu coração de herói, já que, quando é necessário, seu corpo se move antes de pensar, para salvar alguém. E ele está sempre disposto a melhorar. Ele quer se tornar o maior ninja do mundo e provar a si mesmo que com apenas taijutsu é possível. Que? Calma, algo de errado não tá certo. Puta que pariu, porque esse vídeo não acaba, eu tô fazendo ele desde março, meu Deus! Deku é um personagem extremamente humanizado e muito bem desenvolvido, e que, consequentemente, acaba esbanjando muito carisma. Isso serve para os outros personagens. A gente acaba adorando o anime por causa do desenvolvimento correto e justo de cada personagem. E sabem por que eu citei o Kishimoto lá em cima? Porque o titio Kishi fez centenas de capítulos do mangá de Naruto, e mesmo assim o desenvolvimento dos personagens é uma parada falha nessa obra. É só tu lembrar, sei lá, da Hotaru, do Lee, de todos os Jinchuriki tirando esses três, e por aí vai. Porra, é realmente triste você perceber que obras como Naruto e Dragon Ball desenvolvem mal seus personagens, mesmo sendo obras extremamente da horas. Não tem por que não gostar de Boku no Hero. Ele é melhor do que muitos dos animes atuais do gênero shonen que você encontra por aí. A gente ama Boku no Hero pela trilha sonora que desperta o heroísmo em nossos corações. A gente ama Boku no Hero porque a gente se identificou com a dor de algum personagem. A gente se identificou com o sentimento desse personagem e encontrou alguma resposta em nós mesmos. E esse é o sentimento que a arte deveria passar para a gente. É olhar para a obra e perceber que existe muita realidade naquela ficção. E que a gente transcende essa realidade e acaba aprendendo algo. A gente reflete sobre algo. E isso é parte de um vídeo que eu vou fazer também. Mas até lá, assista aí o canal da Reply. Ela fala sobre arte nos vídeos delas e é uma grande inspiração para mim. Link tá na descrição e eu te adoro a Reply. Voltando ao assunto, é por causa de todos esses momentos com essa música e aquele espírito que eu e você amamos Boku no Hero Academia. Sarabada. One for